Sinceramente, eu acho que esse título, se fosse feito há uns 4 ou 5 anos atrás, isso abriria um lugar pra eu fazer uma piada muito sem graça e que, tipo, é só eu ia entender. E a parada é séria. Quero dizer, semi-sério, porque eu descobri que tem gente nos Estados Unidos e da gringa que realmente acha que você vai se tornar um personagem de uma obra geek. Obviamente, eu imagino que vocês no Brasil são espertos e não vão simplesmente achar que vocês podem ir na barata que a sua caseira matou de manhã e falar ergam-se. E vai acontecer qualquer merda. Mas vamos por partes, esse vídeo pode ficar muito legal. Eu sou Sargus. Eu tenho esse canal há... Caralho, vai fazer 10 anos. Foda! E pra quem não me conhece, eu espero que tenha muita gente que não me conheça, porque afinal isso significaria que tenha muita gente nova vindo pra cá. Eu comecei esse canal quando eu era uma criança, porque eu assistia muito YouTube. E uma parada que eu até lembrei que eu fazia muito, eu pegava os vídeos de Minecraft do Monark e eu usava eles, tipo, eu narrava junto como se eu estivesse conversando com o Monark, sabe? Eu fazia uma gameplay conjunta com o Monark, só que ele era só um vídeo e eu era uma criança autista que queria esse sonho de virar youtuber. E teoricamente, pra quem começou do zero, e eu falo do literal zero, porque eu comecei a gravar tipo, eu gravava vlog de kid mesmo. Só que eu evoluo rápido. Eu aprendi a editar e, por incrível que pareça, eu comecei a me sair muito bem. Eu comecei a ficar engraçado. E eu comecei a ficar social. Daí teve essa época que eu entrei na faculdade. Tinha um monte de coisa que eu queria tocar no YouTube, mas a faculdade não deixava. Eu terminei a faculdade e eu conheci até muita gente famosa nessa época. Um exemplo, eu comecei a trabalhar para o Gustavo Lima e para Jade Picon. E voltando para minha vida normal, entre aspas, porque eu tive um breakdown imenso, eu me sinto na obrigação de tentar completar esse sonho que eu não cumpri, de ser um youtuber famoso, até porque é uma barreira para mim hoje. Tem gente que eu não consigo conversar porque eu não sou famoso, mas isso é outro assunto, outro momento, outro vídeo, enfim, eu comecei a perceber, desculpa o termo, é um termo muito besta pra falar isso, porque a gente tá no YouTube, mas eu comecei a sentir que eu tenho uma aura, sabe? Sincero. E por ter essa aura, eu comecei a ficar interessado em certas obras que são consideradas sigmas, mas pelo motivo diferente, porque eu tenho que aprender a administrar essa parada. Então, qual que é a obra que tá mais, tipo, a farm de aura do mundo, assim? E aí entra Solo Leveling. A história de Solo Leveling conta de maneira muito simples, mas é isso que torna ela boa. É basicamente um cara que ele é considerado o caçador mais fraco da humanidade. Tá, e vamos lá. O que é um caçador, para começo de conversa? Existem esses portais mágicos de outra dimensão que começaram a aparecer no nosso mundo. Imagina você tá andando assim pela Avenida São Paulo e daí do nada aparece, pum, portal do Nether que sai monstro. Só que esses portais, eles jogam a magia deles pro mundo. Então você não tem só um portal pra ir pro Nether, basicamente. Você se torna parte do Nether. Então começa a surgir pessoas que usam magia no dia a dia delas. Esses são os tais caçadores. Daí tem as classificações. O Japão gosta disso. Rank E, Rank D, Rank C, Rank B, Rank A. E o mais topzão, que é o Rank S. E aí, o nosso protagonista, ele é tipo... O low elo é o Rank E, só que o último do Rank E. Ele é o mais fraco, por isso que ele é considerado o mais fraco da humanidade. E normalmente a gente falaria assim, treina. Só que a parada é... Uma vez que você ganha o teu poder mágico, eles chamam isso de despertar. Você desperta a magia dentro de si. O seu nível de magia estagna, ele fica preso àquela despertar. Se você tiver um outro despertar, aí você consegue mudar o seu nível. Mas isso, óbvio, até aquele despertar aparecer. E daí tem o nosso caçador de Rank E, que se chama Sun Jin-woo. Normalmente os animes colocam um nome mais simples, mas é porque esse não é um anime feito de mangá, foi feito de manhwa. Que em explicação bem rápida, mangá do Japão, e tem manhwa
que é de outras regiões que não são o Japão. Tem uma diferença de letras, mas a fonética pode ser tanto da China quanto da Coreia. Mas nesse caso a obra é coreana, então o nome vai ser coreano. E assim, não tem muito, sabe, não tem tempero ele. Ele só é fraco pra dedéu e ele sempre tá à beira da morte. Tem até uma coisa que ele consegue ajudar, porque se ele é chamado, a parada vai ser tão leve que ninguém vai precisar se preocupar. Ele é tipo um alívio emocional disso, tipo, ninguém vai precisar se estressar com essa dungeon, a não ser ele. Aí chega na trama do primeiro episódio. Estavam caçando a dungeon, ele quase morre, acho que umas 2 vezes ou só uma. Só que daí eles encontram um beco assim que não é normal. Eles foram checar e aquilo era uma coisa muito rara chamada dungeon dupla. Pra quem joga Minecraft, é claro, mas de vez em quando existe uma má formação, uma parte de uma caverna entra dentro da outra e vira uma bagunça. Joga em Minecraft que vai ser mais fácil de entender. E eu não quero entrar em muitos detalhes nisso porque, sinceramente, quem assistiu sabe. E eu acho que quem não assistiu Solo Leveling tá pouco se ferrando pra esse vídeo. Então, você já sabe do que eu tô falando, o que vai acontecer. Sanji-Woo está à beira da morte, ou ele morreu de fato. Na verdade, eu não sei como as pessoas tratam esse dado do anime. Eu acho que ele morre, só que no último instante da vida dele surge o tal sistema. O sistema, ele salva a vida dele, e o sistema começa a garantir essa característica do segundo despertar do Sanji-Woo. Só que tem uma parada que quebra a regra que eu expliquei pra vocês sobre o próprio despertar. Ele começa a evoluir infinitamente. Basicamente não tem teto para evolução do Sanji-Woo. A questão é, ele tem que treinar, ele tem que fazer as quests dele para alimentar esse sistema. E vamos lá, o que é esse sistema? Ele dá as missões do que o Sanji-Woo precisa fazer para ficar mais forte. É igual um jogo de RPG. Você tem uma tela que vai dizendo: essas são as suas características, essa é a tua vida, essa é a tua estamina ou sua energia de fazer movimentos físicos. Você tem esse tanto de inteligência, você tem esse tanto de não sei o que lá. Aí você vai tendo novas abas, tipo a sua aba de missões, sua aba de itens, que você pode guardar seus itens, você tem uma caixa infinita nas suas mãos. Você tem loja, que você pode comprar itens interessantes na sua loja. Você tem basicamente uma interface inteira só para você, que só você consegue ver. E com essa interface você pode modificar algumas coisas do seu próprio corpo para o combate. Então, por exemplo, eu posso investir alguns pontos que eu ganhei em missões passadas para ficar mais forte fisicamente. Então eu posso dar socos mais fortes, eu posso usar mais a força física, assim como eu posso também usar a força intelectual, mágica e por aí vai. O ponto que eu queria chegar contando a história de Solo Leveling, específica do Sanji-Woo da primeira temporada, porque tem uma separação do Sanji-Woo da primeira para a segunda temporada. O Sanji-Woo da primeira, ele passa muito mais perto de ferimentos graves e da própria morte do que na segunda temporada. A segunda temporada ele não tem muito esforço para fazer as coisas. Parece que não, na verdade, mas ele não sangra tanto igual na primeira, sabe? Na segunda temporada ele é muito mais consolidado, até porque ele tem as sombras, né? Os primeiros 2 episódios é basicamente a história dele morrendo e passar desse Sanji-Woo que está sendo sempre ajudado o tempo todo não consegue se manter. Mas depois do incidente da dungeon dupla, o cara ele já sabe lidar sozinho. E uma coisa que eu percebo que me ajudou é que meio que eu criei esse sistema, o mesmo sistema do Sanji-Woo na minha própria cabeça, mas em partes. Normalmente a gente consegue evoluir para qualquer área que a gente quiser na nossa vida. A questão é, a gente não percebe o quanto a gente evolui. O fato de eu, por exemplo, não perceber que eu tenho uma aura sobre isso, é muito foda dizer isso, porque parece muito besta. Mas sim, eu tenho uma aura. E assim, aí na internet o pessoal pode dizer que isso é tipo, aí você tá se considerando o protagonista de anime, ou sei lá. Eu não acho que tem problema em pensar assim, se eu não ficar querendo que os outros mudem por minha causa, sabe? Não tem nada de errado você querer superar os seus problemas. A questão é, você tem que fazer isso com você mesmo. É uma coisa pra você. Você não pode querer mudar a mente dos outros se você não mudar primeiro a tua. Então o que eu tô falando não é porque eu quero que vocês sejam Sanji-Woo igual eu fui o Sanji-Woo. Não,
Pra mim, eu já tenho meus objetivos, eu acho que até, igual acontece no mangá, que eu já peguei uns spoilers, tem uma hora que o Sanjin-woo, ele abandona esse sistema dele, esse sistema que na verdade é nítido, ele consegue enxergar, por isso que ele consegue evoluir tanto, porque ele consegue enxergar o próprio progresso, é em números. Os números, eles são muito importantes. A gente consegue enxergar muita dor ou muito prazer nos números. Eu não adoto mais esse sistema. Ele foi uma parte muito importante para eu sair da condição que eu estava. E esse pensamento do sistema, basicamente a parte das quests, o que mais ou menos eu fazia era adotar a visão de que tudo que eu estava fazendo era uma side quest. Então, as coisas mais bestas possível, tipo, das mais importantes até as mais bestas. Regar planta, lavar louça, tudo é uma quest que vai me dar experiência para alguma coisa maior. É fácil de enxergar isso se você tem um sistema dentro da tua própria cabeça. Não é tão nítido igual, tipo, aparecer a tela aqui dizendo assim, você tem tal nível de experiência, mas ajuda pra caralho. Mas eu acho que tem gente que pode se aproveitar desse aprendizado que eu tive na minha vida. Agora não tem muito mais o que eu falar das vivências de vida. Eu queria trazer um pouco mais da graça desse vídeo, só que faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu tô tendo que tô basicamente aprendendo tudo do zero de novo. Eu acho que na edição eu consigo deixar esse vídeo mais engraçado. Esse foi o vídeo, galera, tudo que eu falei aqui hoje é muito esquisito pra mim voltar a fazer isso. Eu tô fazendo sem roteiro, eu tô fingindo que eu tô conversando com uma pessoa aqui, mas na verdade é só a câmera, oi câmera. E eu tenho uma certa dúvida sobre, tipo, vale a pena eu for gravar vídeo de novo, expor a minha vida na internet, e sendo que uma hora tudo vai resumir a alguém agredindo eu ou eu ser agredido, sabe? A internet é um grande farm de rage bait. É provocar ou ser provocado. E as mídias em geral, elas servem muito para apontar o dedo. A própria TV, com as notícias, ela faz isso. Mas eu acho que dá pra apontar o dedo sem dizer você tá errado. E se eu considerar que tudo na internet é uma farm de rage bait, e naturalmente eu considero que toda rage bait é mentirosa, pode ter coisas que na internet as pessoas falam e é verdade, mas não vale a pena pra mim considerar nada na internet como uma coisa verdadeira. Então não é porque realmente aquilo é verdade ou não, é porque é melhor acreditar que é mentira. Porque se for verdade, qualquer coisa que a gente vê na internet, a gente fica com um peso que não é pra existir. Não acredite em tudo na internet. Não acredite em nada na internet. Você não precisa acreditar nesse vídeo, inclusive. Mas se você acreditar, eu espero que você consiga aproveitar as informações que você vai tirar daqui. No final do dia, eu sempre quero ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que querer essa ajuda. E de vez em quando vale a pena você tremer toda a sua base da sua vida. Então, esse vídeo pode dar muito certo, pode dar muito errado, pode não acontecer merda nenhuma. Eu sou o Sr. Gus e até o próximo vídeo.